Olá, cá estamos para dar continuidade à nossa catequese sobre a quarta e última grande parte do Catecismo da Igreja Católica, a oração na vida cristã, ainda comentando o quarto pedido do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Seguras interpretações do quarto pedido são importantes para nos ajudar a compreender o que Jesus quer dizer com a expressão o pão nosso de cada dia. Estamos agora pela terceira vez lendo e refletindo o pensamento de Papa Bento XVI sobre esse quarto pedido. Na sua obra Jesus de Nazaré, publicada no ano 2007, nós encontramos as seguintes palavras. E a partir, esse é o terceiro texto, é um texto longo e estamos dividindo em vários programas. A partir de agora, ele vai buscar no maná do Antigo Testamento, que alimentou o povo hebreu rumo à terra prometida, uma bonita intuição sobre o sentido da palavra pão no quarto pedido do Pai Nosso, com a palavra Papa Bento XVI. O milagre do maná aponta para além de si mesmo. Desde o grande discurso de Jesus sobre o pão para os cristãos até o mundo novo, no qual o Logos, a eterna palavra de Deus, será o nosso pão, o alimento das núpcias eternas. O grande discurso do pão no Evangelho de São João, capítulo 6, abre o grande espaço de significado deste tema. No princípio, encontra-se a fome dos homens que escutaram Jesus e que ele não quer despedir sem lhes dar de comer, portanto, sem o necessário pão do qual precisamos para viver. Mas Jesus não permite ficar por aqui e reduzir as necessidades do homem ao pão, às necessidades biológicas e materiais. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A maravilhosa multiplicação do pão faz recordar o milagre do maná no deserto e aponta para além de si mesmo, que o autêntico alimento do homem é o Logos, a palavra eterna, o sentido eterno do qual viemos e para o qual vivemos. Se esta primeira superação do domínio físico diz, em primeiro lugar, o que a grande filosofia encontrou e pode encontrar, então vem logo a seguir a seguinte superação. A palavra eterna só se torna concretamente pão para o homem quando o Verbo encarnou e quando nos fala em palavras humanas. Papa Bento XVI aqui é muito fiel ao capítulo 6 do Evangelho segundo João. O que temos nele? Nos 12 primeiros versículos, nós temos Jesus multiplicando pães e peixes para saciar a multidão que vai ao encontro dele para ouvi-lo. Jesus sente compaixão deles. Jesus se preocupa com as necessidades materiais deles. E o que ele multiplicou foi para alimentar a fome material deles. Apesar de eles terem procurado Jesus para serem alimentados pela pregação de Jesus. Todavia, após esse episódio, Jesus se afasta deles, vai para a sinagoga de Cafarnaum, onde pronuncia o famoso discurso da promessa sobre a Eucaristia. Todo o capítulo 6, então, do Evangelho segundo João, mostra exatamente isso, os dois sentidos que a palavra pão adquire. Depois de ter dado o pão material para a multidão, Jesus anuncia o pão espiritual, que é Ele mesmo. O pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo. Então, Bento XVI, aqui na linha da unânime tradição da Igreja, não pode excluir nenhum desses dois sentidos, nenhum desses dois significados da palavra pão, porque Jesus não os excluiu, porque Jesus se condói das necessidades do homem enquanto dotado de matéria, mas principalmente o homem que tem uma alma e que precisa ser alimentada por um pão que não é deste mundo.